Olá, tudo bem? Vamos seguir aí os vídeos com respondendo perguntas. Pergunta de hoje é do Thales. Thales, meu brother, gente boa. O Thales eu conheci em 2015, 16, mais ou menos no começo aí da minha jornada, talvez quando eu estava começando a refletir mais sobre esses assuntos e tudo mais. E ele me mandou uma mensagem falando que quando eu conheci eu era uma pessoa e hoje eu sou uma pessoa diferente. Bom, espero que eu tenha mudado para melhor nesse período. E ele está perguntando o que eu vejo de benefício, no geral, em cada campo da minha vida, meditação, yoga, os cursos que eu venho fazendo, esse cuidado com a mente, né? Esse cuidar da mente, o que eu acho que mudou, transformou, etc. Bom, é pergunta muito boa, mas ela toca muitos pontos, então eu vou tentar ser objetivo aqui e fazer um apanhado geral no mais essencial. É, eu acho que a principal coisa o que muda é a perspectiva pela qual você entende você, as outras pessoas e o mundo e o mundo que a gente vive, né? Então, quando eu falo em entender você, entender a sua motivação, o que você evita, o que você busca e a partir desse ponto você começa a entender também o que as outras pessoas estão fazendo, por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, o que elas estão buscando. Quando a gente entra no yoga, a coisa fica um pouco mais detalhada, um pouco mais técnico. Porque no yoga, eles explicam que a gente é um conglomerado de corpo, energia, emoções, pensamentos. Então, tudo isso está interagindo o tempo inteiro de uma maneira muito misturada e complexa, mas ao mesmo tempo tem uma simplicidade nisso tudo. Então, por exemplo, você no seu corpo, você tem uma tipologia, o Ayurveda fala isso. É, Você tem três tipologias, Vata, Kapha, Pitta. Na astrologia, você tem os cinco elementos, basicamente, que você consegue descobrir a sua composição através desses elementos. Então, isso influencia na maneira que você se manifesta. Isso influencia na maneira como você se coloca, as coisas que você busca, no seu tipo de comportamento e tudo mais. Então, a primeira coisa é a gente entender a gente mesmo. E a espiritualidade, ela traz esse foco. Você entendeu você para você até conseguir ajudar os outros depois que você conseguir resolver os seus problemas. O que faz muito sentido. Então, no corpo, você consegue entender, no Ayurveda, por exemplo, que o que você come vai influenciar na harmonia dos seus elementos ou vai agravar a desarmonia que já existe entre os seus elementos. E isso vai influenciar a sua saúde. Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento desde a base, que é o nosso corpo. Depois, a energia, mesma coisa. Aonde está a sua energia, do lugar que você se manifesta, faz total diferença. Quando você está meditando, você sente energia num determinado lugar. Quando você está fazendo um exercício físico, essa energia está se comportando de uma determinada forma. Você conhecer os seus canais energéticos, você conhecer seu esqueleto energético, da sua composição, do seu ser, isso faz uma total diferença, que você começa a entender como que a respiração está ligada com a mente, que está ligada com o seu corpo físico. Então é como se fosse uma engenharia do corpo humano sutil, que não tá óbvia, mas quando você aprende e você entende o que está ali por trás, faz bastante sentido. As emoções. As emoções e os pensamentos estão muito ligados. O pensamento ele pode gerar uma emoção negativa, que pode gerar uma energia negativa, que pode gerar uma doença, que pode gerar um câncer no seu corpo. E da mesma forma, alguma coisa que você faz com o seu corpo pode gerar essa ressonância para lá na frente afetar os seus pensamentos da mesma forma. Então, esse entendimento, essa engenharia, esse entendimento quase que científico da sua composição holística como ser humano é muito interessante. O yoga fala muito disso. E o outro ponto que eu queria falar é a questão do ser interior. Então, as pessoas elas têm
esse estereótipo da espiritualidade como se fosse uma coisa muito ritualística, uma coisa muito assim, acreditar cegamente, uma coisa muito assim, que você está se enganando para você não correr o risco de não ir para o inferno, porque é uma questão que você age a partir do medo, tentando evitar uma consequência, mas você não entende muito o que aquilo ali é no final. Existe uma visão muito turva do que é a espiritualidade. Para mim é muito simples. Espiritualidade para mim é a sua experiência interior. Ponto. Os tibetanos têm até uma palavra para isso. Em inglês seria o seu inner being, o seu ser interior. Em tibetano chama Nampa. Eles têm uma palavra exatamente só para falar, só para se referir a isso, inclusive. Porque na verdade a sua experiência da vida, ela é só a sua experiência interior. Se você for milionário e você se sentir miserável por dentro, não adianta nada. Você pode ser pobre e se sentir excepcional por dentro e do lado de fora não ter nada. O que vale mais? Então, quando eu comecei essa jornada de propósito e tal, de refletir sobre essas coisas, uma vez eu perguntei para minha mãe, quando eu era pequeno, porque eles falam isso, né? Quando a gente é pequeno, a gente dá sinais de coisas que a gente queria ser, a gente traz algumas marcas de outras vidas até e tal. Então é útil você se perguntar, quando você é pequeno, o que você falava que você ia ser, o que você queria ser. Aí uma vez eu perguntei para minha mãe, quando eu era pequeno, o que eu queria ser? Aí ela falou, você queria ser o Jaspion, você ficava correndo para cima e para baixo, como se fosse o Jaspion, como se um herói, né? E eu tava lembrando sobre esse Inner Being, e eu lembro que no Jaspion tinha bem até na abertura, tinha a hora que ele vai entrar no Megazord, não lembro nem o nome direito, ele entra num túnel, ele entra numa sala, e essa sala é como se fosse do nosso olho para trás. A gente está vendo a realidade, mas a gente está ali dentro. E esse Inner Being, para mim, tem muito a ver com isso. É tipo, quem não conhece Jasper, o pessoal mais novo aí talvez não conhece. Power Rangers, mesma coisa. Eles se juntam e fica todo mundo numa sala com os comandos, todos os equipamentos, para a partir dali eles controlam a experiência do que o boneco está fazendo, o que o Megazord está fazendo, vamos falar assim. E o Inner Being tem muito a ver com isso, porque essa sala que está do seu olho para trás, que está dentro de você, que você não consegue colocar o dedo mais precisamente falando, mas você sabe que está lá porque é dali que você experiencia a realidade. Essa sala é esse Inner Being. Então, essa sala, você é confortável, você se sente bem quando você está você com você mesmo, porque a meditação é nada mais do que isso, você se familiarizar com você mesmo dentro de você mesmo. Então, como é a sua experiência com você mesmo, a partir da qual você experiencia o mundo? Porque o que o budismo toca, por exemplo, é que a sua experiência do mundo é nada mais do que um reflexo da sua experiência de você mesmo. Então, se você é uma pessoa paciente, uma pessoa que tem uma paz interior, não tem nada profunda, vamos falar de um meditante de décadas, um praticante bem experiente, não tem nada que aconteça do lado de fora que te abale. Então, a pergunta é, qual é a qualidade da sua experiência de estar com você mesmo? O quanto você depende do externo para você estar bem com você mesmo? A espiritualidade é nada mais do que isso, é você desenvolver a qualidade da experiência de você com você mesmo e da sua independência dos fatores externos para estar feliz ou não. Porque eu acho que todo mundo já teve aquela listinha, né? O que você precisa para ser feliz. Então, eu até anotei uns aqui, ó: celular, carro, promoção no trabalho, salário, apartamento, ficar com aquela pessoa top, bonita na balada que você acha que é a melhor de todas e tudo mais. Então, e se isso não acontece? A sua experiência da felicidade, ela vai por água abaixo? Ou até mesmo se isso acontece, quanto tempo dura? É interessante a gente se perguntar isso. Existe alguma coisa que é uma fonte inesgotável de felicidade?
ou a felicidade vai estar na sua capacidade de ser feliz independente do que aconteça do lado de fora. Então, o aprofundamento dessa questão e o aprofundamento do entendimento dessa dinâmica entre o que faz te sentir feliz, o que faz te sentir triste, é muito interessante estudar isso. Tem uma música que fala o seguinte: a vida é para quem sabe viver. Procure aprender a arte. Esse clipe é até muito bonito, eu vou botar aí tentar botar na descrição. A vida é uma arte e eu acho que a gente tem que aprender essa arte. A gente não nasce com um manual de saber viver, de como viver. E a gente vai aprendendo, a gente vai batendo a cabeça no caminho, a gente vai investigando. E tudo que eu estou falando, ninguém precisa acreditar, é uma questão de testar. Pega e faz o teste. Qual foi a última coisa que você falou, que você parou e disse, ó, quando eu fizer isso, aí sim eu vou ser feliz. Depois que você faz, e aí, qual é a conclusão? Então, para mim, volta tudo muito nisso. É uma questão de pesquisar sobre como viver a vida da melhor forma, sobre como ter a melhor experiência da vida possível. Para mim, isso é espiritualidade, juntamente com essa qualidade do lugar pelo qual você experiencia a vida, que é a sua realidade interior. Beleza? Quem tiver mais alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que quiser aí adicionar ou perguntar, alguma curiosidade, manda aí que a gente responde na medida do possível. Beleza? Falou, valeu, abraço, até mais.